Bom, então aqui, galera, a gente tem uma rede zona aqui, né? PC0, PC1, tá? O switch conectando um roteador, outro roteador e papapá. Então eu vou montar esse laboratório junto com, para vocês verem o processo de montagem, tá? Para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Então olha só, a gente aqui desse lado aqui está na rede 192.168.0.0, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas a maneira como o endereçamento IP funciona significa que se essa é a rede 192.168.0.0, então o identificador dessa rede é um 192.168.0. São esses três primeiros componentes do endereço IP V4, aqui nesse caso, né? E o último componente aqui do endereço IP V4, ele é o identificador do computador, do host, né? Então eu vou começar colocando o endereço IP nesses computadores aqui, tá? Então, primeiro aqui PC0. Vou colocar o endereço IP aqui, ó, 192.168.0, porque ele está na rede 192.168.0, né? Ponto 1, que é o primeiro computador nessa rede, tá? Só isso que eu configurei, o resto está padrão. Agora eu vou para o outro computador. 192.168.0.2. Tem que ser diferente. Na mesma rede, ó, o 192.168.0, mas o outro computador, o computador 2. Aliás, 1, né? Então repara uma coisa aqui. Configurei só o endereçamento IP nesse computador, o resto está tudo vermelho, tá vendo? Não está nem funcionando, mas eu já consigo comunicação entre esses dois computadores, ó. Ping 192.168.0.2. Tá lá, consigo fazer a minha comunicação entre esses dois computadores, tá? Então, nesse quesito, como eu falei para vocês antes, o endereço IP está servindo só para que esse computador aqui, o PC0, consiga descobrir qual é o endereço MAC do PC1. É para isso que está servindo o IP, utilizando o protocolo ARP, né, para isso. Agora, isso quando você faz uma comunicação entre dois computadores na mesma rede, tá? Agora, quando a comunicação vai acontecer entre redes, a coisa já muda de figura, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Agora, se eu quero mandar uma mensagem de PC0 para PC3, eu vou ter que fazer a minha configuração do roteador 1 para ele virar o meu default gateway, o meu gateway padrão, né? Então, a gente vai fazer isso. Essa interface aqui é a giga 0/0. Então, eu vou vir aqui no meu roteador, enable. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, esse roteador aqui ele chama R1, mas aqui ainda não está configurado isso, né? Então a gente já sabe configurar isso. Hostname R1. Então esse é o meu roteador R1 agora, tá? Agora a gente tem que configurar a interface giga 0/0. Então eu vou configurar interface giga 0/0. Deixa eu mudar aqui o idioma do teclado. 0/0. Então, beleza. Agora eu vou configurar o endereçamento IP nessa interface. Tem que ser na rede 192.168.0, né? Então, IP address 192.168.0.254. Vou colocar esse endereço IP aqui nela, tá? Tem que configurar a máscara 255.255.255.0. E aí eu vou ligar a interface. No shutdown. Liguei a interface do roteador. Muito bem. Agora, repara que aqui também tem uma outra rede, 192.168.1.0, tá? Então eu vou configurar essa outra interface aqui do roteador R1, giga 0/1. Então vamos lá. Sair dessa interface, int giga 0/1. Então eu vou configurar o endereço IP dessa interface. É a rede 10. Então eu vou colocar IP address 192.168.1.254.
255.255.255.0. Tá? Esse IP, o 192.168.1.254, é o último endereço IP possível na rede 192.168.1. Assim como o endereço IP, o 192.168.0.254, é o último endereço IP possível na rede 192.168.0. Tá? E agora eu vou ligar essa interface, no shoot. Tá? Ela ainda está vermelhinha porque aqui as interfaces daqui de dentro desse cluster aqui estão desligadas. Tá? Eu vou ligar aqui só para deixar tudo ligado aqui. Então eu já vou ligar logo tudo. Só para deixar tudo já aqui dentro do cluster já ligadinho. Tô roubando aqui, tá, pessoal? Tô indo pela interface gráfica aqui para ser mais rápido, mas é só dessa vez. Vou ligar tudo aqui. Finalmente esse carinha aqui. Pronto, liguei aqui tudo no cluster. Agora essa comunicaçãozinha aqui está verdinha. Tá? Já configurei o IP aqui, já configurei o IP aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Tá? Vou fazer a mesma coisa que no R2. Né? Porque repara que o R2 é o default gateway dessa rede aqui. Né? Então eu vou começar configurando o endereçamento IP dos dois computadores e depois do R2. Então PC2, a gente sabe que está na rede 92.168.8.0, então 192.168.8.1. (192.168.8.2) E agora eu vou vir no roteador R2. Vamos para CLI. Enable. Hostname. Vamos dar o nome de R2 para ele. R2. E agora vamos configurar as interfaces. Essa interface aqui é a 0/1. Então, interface giga 0/1. Vamos configurar IP. IP address 192.168.8.254. Máscara 255.255.255.0. Tá? Não se preocupa com a máscara agora não, tá? E aí vou ligar essa interface, no shoot. E agora eu vou configurar essa outra aqui que é a giga 00. Interface giga 0/0. IP address. A rede ali é a 2.0, né? Então 192.168.2.254. 255.255.255.0. E vou ligar a interface, no shoot. Liguei a interface aqui. Agora a minha rede está toda verdinha, pelo menos essa parte aqui, né? Está toda verdinha. Né? E aqui também, ó, se eu entrar aqui no cluster, está tudo verdinho. Né? Tá tudo verde, bonitinho. Tá faltando um detalhe ainda. Eu tenho que ir nos computadores e configurar essa interface aqui como default gateway, né? Como gateway padrão dos computadores. Então vou vir aqui no PC2, aqui em default gateway vai ficar 192.168.8.254. Por isso que o endereço IP do roteador, aqui do default gateway, é sempre bom você colocar ou o primeiro ou o último endereço da sua rede, tá? Porque aí fica fácil de você lembrar. Então PC3,
192.168.8.254. E eu tenho que fazer a mesma coisa aqui com PC0 e PC1. PC0, default gateway dele vai ser 192.168.0.254 e aqui a mesma coisa. 192.168.0.254. Muito bem. Bom, agora eu já configurei a maior parte da minha rede. Então eu posso imaginar que eu posso pegar esse computador e mandar uma mensagem para esse computador aqui. Vamos fazer o ping e vamos ver se funciona. Ping 192.168.8.1. Olha aqui a mensagem que eu recebi, olha. Destination host unreachable, tá? Quem me enviou essa mensagem? Foi o meu default gateway. Tá? Foi esse roteador aqui que me enviou a mensagem. O que está acontecendo aqui? Tá? Vamos entender passo a passo do que está acontecendo. O PC0 vai gerar um pacotinho IP cujo endereço de destino é 192.168.191, que é o desse computador aqui. E o endereço IP de origem é 192.168.0.1. Tá? Bom, é possível, o computador do PC0, ele detecta, ele nota, né, que o endereço IP de origem e o endereço IP de destino estão em redes diferentes. Tá? Se eu não tivesse setado o valor do default gateway, se eu tivesse esquecido de colocar isso aqui, ó, e fizesse o mesmo ping, a mensagem já ia mudar. Quer dizer, na verdade não ia ter mensagem nenhuma. Ele simplesmente não sabe o que fazer com aquele pacote. Porque é um pacote para uma rede de destino que ele não sabe para onde mandar. Tá? Porque não tem default gateway. Então, configurando de novo o default gateway, 92.168.0.254, ele agora sabe que ele tem que mandar o pacote para o default gateway, porque o destinatário está numa rede diferente da origem. Então, essa mensagenzinha vai ser enviada para o default gateway. Então, vamos fazer aqui. Vou filtrar aqui. Eu não consigo acessar aqui Eu não consigo acessar o menu. Esse menu aqui do Packet Tracer, ele de vez em quando tem esses dramas assim com a resolução da tela. Eu não consigo acessar os filtros aqui. Enfim, eu não consigo acessar os filtros aqui para fazer a simulação, mas eu acho que eu consigo fazer uma coisa aqui. Cadê? Onde está? Aqui. Então vamos colocar esse cara aqui e o destino dele vai ser esse cara aqui. Então beleza, eu gerei um pacotinho ali que vai ser enviado lá para aquele destino. Deixa eu tirar, tô no modo de simulação. Então a gente consegue ver aqui o processo de envio, né? Então vamos ver. Mandei, ó, repara aqui, vou abrir aqui o pacotinho, tá? Repara aqui no... isso aqui é um ARP. Isso aqui é um ARP, peraí.
Então, ó, repara que esse carinha mandou uma mensagem de ARP querendo descobrir qual é o endereço MAC desse cara aqui. E aí ele está respondendo aqui, agora. Então, recebeu, já sei que o ARP já sei qual é o endereço físico do carinha. Agora, vai mandar esse pacotinho aqui, que é de fato um pacotinho ICMP. Então, se eu olhar aqui, você vai ver o seguinte, olha. Quem é o endereço de origem? 192.168.01. Quem é o endereço de destino? 192.168.81. Tá? Que é o destino, efetivamente. Se eu olhar o cabeçalho aqui do quadro Ethernet, tá? A gente vai ver que o endereço de origem, o endereço MAC de origem é esse cara aqui, que é o endereço MAC do computador que eu estou enviando, né, o pacote. E o endereço MAC de destino é esse endereço MAC aqui. De quem é esse endereço MAC? Esse endereço MAC aqui é desse roteador aqui. Então, o que vai acontecer? Quando esse pacote for enviado, o switch vai consultar a tabela MAC dele e vai ver que para esse endereço MAC de destino, ele tem que encaminhar por essa interface aqui. E vai encaminhar para o roteador. Chegou no roteador. O que vai acontecer agora no roteador? O roteador ele vai desencapsular o pacote, o IPv4, que está ali dentro do quadro, né? Vai olhar para o endereço de destino desse pacote e vai consultar dentro do roteador uma coisa que a gente chama de tabela de roteamento. A tabela de roteamento diz para o roteador por qual das interfaces ele tem que enviar o pacote que ele recebeu, dado que o endereço IP de destino do pacote é um determinado. Então, a tabela de roteamento do roteador, ela associa um endereço IP de destino, ou uma rede de destino, a uma porta do roteador por qual ele tem que encaminhar aquela mensagem. O que acontece aqui nesse roteador? Ele simplesmente não tem nenhuma entrada nessa tabela de roteamento que informe para ele por qual porta ele tem que encaminhar o pacote para que ele consiga chegar nesse destino aqui. Ele não conhece essa rede aqui, tá? E diferente do switch, que nesse caso manda para todo mundo, o roteador não faz isso. O roteador ele simplesmente descarta o pacote que ele não sabe rotear até o destino. E aí ele vai mandar essa mensagenzinha vermelha aqui, que é a mensagenzinha de Destination Host Unreachable, que é o que a gente leu quando fez o ping, tá? Então vai chegar aqui. Entenderam até aí, galera? Ficou claro isso até esse ponto? Maravilha. Então, o que a gente tem que fazer para resolver o problema do roteador? A gente tem que fazer o roteador conhecer as redes que existem ali, né? As redes que ele, enfim, que ele possa conhecer. Para fazer isso, a gente precisa adicionar uma rota, tá? Existem três tipos de rota. Tá? Deixa eu ir aqui no slide para falar sobre isso. Bom, então existem três tipos de rota. As rotas que estão diretamente conectadas. Que rotas são essas? Quando a gente fala rota, entenda a rede, tá? Essas rotas vão informar o roteador quais são as redes que estão diretamente conectadas a ele. Então, por exemplo, esse roteador aqui tem duas redes diretamente conectadas a ele. A rede 92.168.0.0, que está aqui, e a rede 92.168.1.0, que está aqui. Então, esse roteador ele já tem duas rotas, para a rede 92.168.0.0 e para a rede 92.168.1.0. São duas rotas diretamente conectadas, tá? Então, isso significa que são duas redes que o roteador sabe chegar, que o roteador sabe encaminhar pacote para elas. Tá? Também existem as rotas remotas, que são rotas que não estão diretamente conectadas àquele roteador. Tá? Então, por exemplo, essas rotas remotas, elas se referem a redes que estão remotas. Por exemplo, essa rede aqui é uma rede que está remota ao roteador R1. Essa rede aqui também é uma rede que está remota ao roteador R1. Tá? Então, as redes remotas são todas aquelas redes que o roteador não conhece por padrão, que não estão diretamente conectadas a ele. Tá? E também as rotas default. Tá? Rotas default também são chamadas de rotas
de último recurso, ou também algumas vezes Gateway of Last Resort. Tá? Então, deixa eu explicar o que são as rotas padrão. Tá? Rota padrão é o seguinte: se eu tivesse configurado nesse roteador uma rota padrão para enviar o dado por essa porta aqui do roteador, por essa interface do roteador, quando o roteador percebesse que ele não conhece a rede 192.168.80, que é a rede de destino do pacote, ele ia automaticamente enviar por aqui, porque é a rota, é o último recurso que ele tem. Ao invés de descartar o pacote, envia pela rota padrão, envia pela saída padrão dele, que é essa interface aqui, seria por essa interface. Então, se a gente não, se ele não soubesse efetivamente por qual interface mandar para chegar nessa rede de destino, porque ele não conhece a rede de destino, o roteador vai lá e manda pela rota padrão dele. Tá? Então, isso é a rota padrão. Tá? Todo default gateway no computador, ele é identificado por uma rota padrão. Então, se eu abrir o PC0 aqui, por exemplo, e abrir aqui o command prompt, se eu der o comando netstat -r, a gente consegue ver a tabela de roteamento do computador. Tá? Todo computador tem uma tabela de roteamento associada com ele. Você vai ver que aqui, ó, o destino é 0000. Esse 0000 é um endereço IP que é utilizado para identificar uma rota padrão. Tá? Ele significa qualquer rede. Tá? A máscara da rede, quando é a rota padrão, também é 0000. E o gateway é o 92.168.0.254. O que isso significa do ponto de vista do computador? Significa o seguinte: olha, o computador ele sabe mandar mensagem diretamente para os computadores que estão na rede dele. Quando os computadores estão numa rede que ele não conhece, que é uma rede externa, ele vai mandar para o Gateway of Last Resort, que é o gateway padrão dele, que é esse computador aqui. A mesma coisa é esse roteador. Se ele tem uma rota padrão configurada nele e ele não conhece a rede de destino, ele vai e manda pela rota que ele tem, que é a rota padrão. Tá? Então, esses são basicamente os três tipos de rota. Rotas diretamente conectadas, rotas remotas e rota padrão. As rotas remotas, elas podem ser aprendidas de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é através de configuração manual. Eu vou no roteador e eu configuro uma rota manualmente para aquele roteador. Ou através de um protocolo de roteamento. Tá? Então, a gente vai analisar o aprendizado da rota de maneira manual. Tá? Nesse caso aqui primeiro. Tá? Mais para frente a gente vai estudar, se eu não me engano, a gente vai ver um ou outro protocolo de roteamento, como a gente configura o protocolo de roteamento nessa disciplina ainda. Tá? Beleza. Mas antes de falar disso, só um detalhe. Né? Eu falei muito do ARP, né? do protocolo ARP, que é o protocolo que é usado para descobrir o endereço físico a partir do endereço IPv4. Tá? No protocolo IPv6, a gente não tem esse ARP dessa maneira. Tá? O endereço MAC ele é descoberto, tá? O endereço físico é descoberto usando um outro protocolo chamado Neighbor Discovery Protocol. Tá? Então esse Neighbor Discovery Protocol é um protocolo diferente que o IPv6 ele utiliza para poder fazer essa descoberta do endereço físico a partir de um endereço IPv6. Tá? Não é o ARP. Beleza, mas vamos resolver o problema aqui da rota. Tá? Eu vou fazer primeiro com uma rota manual. Vou fazer com uma rota manual aqui. Tá? Então, olha só. O que eu quero que aconteça? Tá? Esse cara aqui, só um detalhe. Tá? Essa rede aqui é uma rede que a gente chama de rede stub. Tá? É uma rede stub. Ela só tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Tá? Do resto do mundo. Então, esse mundo que está aqui externo, né? Ele só tem um jeito de entrar nessa rede aqui e um jeito dessa rede aqui sair para o mundo externo. Quando isso acontece, a gente pode configurar o roteamento aqui justamente com uma rota padrão. A gente fala, olha, qualquer coisa manda para cá, manda para essa saída aqui. Tá? Mas a gente poderia reconfigurar essa rede aqui de tal maneira que isso não fosse mais uma rede stub e aí, enfim, não seria tão simples. Mas
Tudo bem, vamos fazer de uma maneira mais normal aqui. Tá? Então eu vou vir aqui nesse roteador e vou fazer o seguinte, vou criar uma rota, tá? Para que quando ele tiver que alcançar a rede 92.168.80, ele envie o pacotinho por essa interface aqui do roteador. Por essa interface do roteador. Então vamos lá. Enable conft. Tá? Então vamos fazer assim. Para fazer a configuração dessa rota estática, né, dessa rota manual que a gente chama, né, eu vou fazer o seguinte, IP route, tá? Vou colocar o endereço, a rede de destino, né, a rede que eu estou querendo alcançar de destino. A rede que eu estou querendo alcançar de destino, que é 192.168. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Tá. 192.168.8.0. Repara que eu não coloquei aqui o endereço do computador. Eu coloquei o endereço da rede. Tá? O endereço da rede é sempre com a parte que identifica o computador zerada. Então aqui o 92.168.0 identifica a rede, não o computador. Tá? Agora eu tenho que colocar a máscara. Tá? Não se preocupa com o que é a máscara de rede, que a gente vai estudar isso depois. 255.255.255.0. Próxima etapa é eu dizer por onde que esse pacote tem que sair para poder chegar no destino. Né? Eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Eu posso especificar a interface de saída do roteador ou eu posso especificar o endereço IP do outro lado que está conectado nessa interface do roteador. Tá? Então, vou fazer por esse método. Né? Esse roteador aqui está conectado a um outro roteador. Eu configurei esse IP do roteador aqui como 92.168.1.254. E o outro roteador vai ser o 92.168.1.253. Então, eu vou colocar aqui o endereço IP 192.168.1.253. Tá? E aí eu posso definir uma coisa chamada distância administrativa. Tá? Distância administrativa é o seguinte... A gente pode ter rotas, né, no roteador aprendidas através de fontes diferentes. Então, uma rota pode ser configurada estaticamente, outra rota pode ser aprendida através de um protocolo de roteamento. Então, eu posso colocar uma distância administrativa aqui maior para que quando o roteador aprenda uma rota através de um protocolo dinâmico, ele use a rota do protocolo dinâmico e não a rota padrão. Tá? Mas a rota padrão não, a rota estática. Mas eu não vou colocar nada não, eu vou deixar com a distância administrativa padrão aqui, que é padrão da rota estática. Tá? Então, dei um Enter aqui. Então, olha agora pessoal, repara no seguinte. Tá? Repara no seguinte. Antes de fazer funcionar, eu tenho que vir aqui no roteador e configurar o IP dele, que eu não configurei ainda. Que é esse roteador aqui. Essa interface dele é a giga 00. Então eu vou vir aqui no CLI, Enable, né, conft. Ele é o roteador 3, R3. Então, host name R3. Vou vir na interface giga 00. Vou configurar o endereço IP. IP address 192.168.1.253, que foi o IP que eu usei na rota. Né? Máscara 255.255.255.0 e está configurado o endereço IP nesse caso. Tá? Agora, olha só, vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu tentar fazer a comunicação lá com o meu destino.
Então, vai mandar para o switch, vai mandar para o default gateway, né? Como era normalmente. Agora ele está mandando aqui, deixa eu ver por que ele está... Por que ele descartou aquele pacote ali. Deixa eu ver por que ele está descartando aqui. Ah, tá, beleza. É porque agora ele vai ter que rodar um protocolo ARP para poder descobrir qual é o endereço MAC desse roteador aqui. Tá? E aí ele descarta o pacote para descobrir qual é o endereço MAC. Então, ele vai mandar o ARP. Né? Cadê? Aqui. Mandou o ARP lá, descobriu o endereço físico. Né? Agora, a gente vai ter que mandar o pacotinho de novo. Vamos mandar o pacotinho de novo. Agora acho que ele vai ter que pedir o MAC de novo, peraí. Ah não, agora ele conseguiu mandar, tá vendo? Mandou o pacotinho para o próximo salto, né, que era nesse cluster aqui, que era o roteador aqui. Se a gente abrir aqui, está descartando aqui agora. Né? E descartou por quê? Porque esse roteador não sabe chegar no destino. Tá? Então ele não tem rota para aquele destino. Tá? A gente já vai resolver esse problema. Mas repara agora que esse roteador ele descartou, mas ele não vai devolver nenhum pacotinho CMP avisando o host de origem de que esse pacote foi descartado. Então o que vai acontecer? Se eu der um ping agora no destino, ping 192.168.8.1, eu não vou receber nenhuma resposta, tá vendo? Porque o pacote está sendo descartado lá no meio do cluster lá e não está retornando nenhuma informação aqui para o cliente. Tá? Então, a gente agora tem que resolver o problema de roteamento aqui dentro do cluster. A gente já conseguiu fazer esse roteador enviar, ele não estava enviando. Mas agora esse roteador aqui, ele não sabe mandar para o destino. Tá? Então, olha só, para mandar para o destino, ele tem que fazer a mensagem chegar aqui, né? E o roteador que está conectado ao R2 é esse roteador aqui. Então existem duas maneiras desse roteador R3 mandar o pacotinho para o próximo salto. Ele pode mandar por aqui, e aí esse cara teria que mandar por aqui, esse teria que mandar por aqui, e finalmente esse mandar por aqui. Né? Ou então o R3 manda direto para o R4. O que vocês acham que vale mais a pena? Fazer esse caminho aqui, mandando através do R5, né? Ou mandando direto para o R4 e aí para o destino. O que vocês acham que vale mais a pena fazer? Responde aí no chat. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mandar pelo R4, né? Basicamente vai ser o menor número de saltos, tá? Mas nem sempre isso é verdade, tá? Porque, por exemplo, essa comunicação aqui poderia ser de 1 gigabit por segundo, essa aqui de 1 gigabit por segundo, essa aqui de 1 gigabit por segundo e essa aqui de 1 gigabit por segundo. Mas isso aqui poderia ser de 1 megabit por segundo, essa comunicação entre esses dois caras. Então, nesse caso, seria mais vantagem mandar por aqui, apesar de ter mais saltos, mas vai ter maior velocidade. Mas nesse caso, como todo mundo tem a mesma velocidade, sim, vale mais a pena mandar para o R4. Tá? Então a gente vai configurar uma rota para mandar para o R4. Tá bom? Mas primeiro eu preciso configurar o endereçamento IP nessas duas interfaces aqui, giga02 e giga00, giga02 do R3 e giga00 do R4. Então repara que a rede aqui é um 92.168.3.0. Tá? Então eu vou vir aqui nesse roteador R3, int giga0 barra 2, né? Vamos configurar o endereço IP address 192.168.3.254
tá? Máscara 255.255.255.0. Então já configurei o endereçamento IP nessa interface desse roteador. Agora eu vou configurar nessa aqui do R4. Né? Então vamos lá. Enable conft hostname R4 interface giga 0/0 0/0, né? IP address 192.168.3.253. 254 eu já usei. 255, 255, 255.0. Então configurei endereço IP no R4. Tá? Agora eu vou configurar a rota no R3. Vou configurar a rota no R3. Então vou vir aqui no R3 e vou configurar a rota. IP route. Qual é o destino? 192.168.8.0. Máscara 255.255.255.0. E o endereço IP do próximo roteador que tem que receber essa brincadeira, esse pacote, é o desse cara aqui, que é o 92.168.3.253. Então, 192.168.3.253. Criei a rota. Né? Agora, se a gente for para a simulação, vocês vão ver que agora o R1 consegue mandar lá para o roteadorzinho do cluster. O roteadorzinho do cluster consegue mandar para o outro roteadorzinho ali. Agora, chegou nesse roteadorzinho aqui, foi o R4, né? Foi descartado o pacote. Tá? Então, vamos voltar aqui para a brincadeira. Foi descartado o pacote por quê? Porque o roteador R4 está aqui e ele está diretamente conectado ao roteador do cluster e também ao R2. Mas ele não conhece essa rede aqui. Então, eu tenho que criar uma rota também aqui dentro. Tá? Esse carinha aqui eu acho que já está configurado, né? Com endereçamento IP na rede 2. Já está. Então eu vou configurar essa interface aqui do roteador R4 também, a giga 0/1. Então int giga 0/1. A rede aqui é o 92.168.1.0, né? Então IP address 192.168.1.253. Máscara 255.255.255.0. Professor, então se fôssemos configurar uma rede interna de uma empresa, por exemplo, teríamos de configurar todos esses roteamentos manualmente dessa forma? Não, a gente também pode usar um protocolo de roteamento. Depois eu vou dar um exemplo do protocolo de roteamento. Mas em geral, a gente configura de vez em quando só a rota manualmente. Em geral, a gente usa um protocolo de roteamento para fazer isso. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que faz isso. Dá 9,5. Então vamos lá. Configurei o endereço IP desse carinha aqui. Deixa eu só ver se o endereço IP lá do outro computador está certo. Certo. Peraí. Tá errado que eu configurei. Porque isso aqui é a rede 2. A rede 1 é essa. Essa aqui é a rede 2. Então deixa eu configurar de novo. É o 92.168.2.253. Pronto. Agora eu tenho que configurar o roteamento nesse cara para que ele consiga chegar no destino também. Então, de novo, vou vir aqui. IP route 192.168.8.0. Máscara 255.255.255.0. Tá? O endereço IP do próximo roteador é 192.168.2.254 e está configurada a rota. Tá? Agora, se a gente voltar lá
na nossa rede. Vamos ver como é que vai funcionar a brincadeira. Então, ó, mandei, chegou no R1, R1 mandou para o cluster processou e mandou para o R2. Né? Agora o R2 descartou por quê? Porque ele precisa descobrir qual é o endereço MAC do PC2. Tá? Agora, eu não preciso configurar rota aqui no R2. Por que eu não preciso? Porque a rede 192.168.80 já é diretamente conectada ao R2. Então não preciso configurar a rota no R2 porque ele já conhece a rede. Tá? Então agora se eu colocar de novo, né, ele vai conseguir descobrir o endereço MAC aqui do PC2. Depois disso, eu vou resetar aqui o negócio para poder mandar o pacote aqui de novo. Ó. Chegou aqui no R2, agora ele manda direto para o PC2. Tá? Agora, esse pacotinho aqui chegou no destino. Chegou no destino. Agora eu posso mandar um ping. Né? Posso mandar um ping aqui. Então, ping 192.168.8.1. Né? Agora vamos fazer o seguinte. Quem acha que... Peraí. Só um minuto. Acho que é isso aqui. Aí. Só um minuto. Beleza. Agora olha só, quem acha que esse ping vai funcionar, clica aí na mãozinha, levanta a mãozinha. Quem acha que o ping não vai funcionar, fica com a mãozinha baixa. Deixa eu ver aqui quantos estão com a mãozinha levantada. Uns 3, né? Então, assim, a gente já configurou toda a rota, né? Vocês viram que o pacotinho chegou em PC2. Então, é de se supor que o ping vai funcionar, né? Porém, o ping não funciona, tá? Por que o ping não funciona? Quem consegue perceber aí por que o ping não está funcionando, manda aí no chat. O que vocês acham que o ping não está funcionando? Exatamente, Marcelo. Exatamente. O ping é um processo de ida e volta. Né? O ping é um processo de ida e volta. Então, para o ping funcionar, a mensagem tem que chegar no PC2 e o PC2 tem que mandar de volta para o PC0. Né? E aí o que acontece? O roteador R2, ele não conhece a rede 192.168.0.0, tá? Então ele não tem rota para chegar na rede destino. Então agora a gente vai ter que montar o roteamento de volta até o roteador até o roteador R1, tá? Então a gente vai ter que fazer o caminho de volta agora. Então para começar, vamos no R2, né? R2 enable conft. Vamos colocar a rota aqui. Então, para ir para a rede de destino é o 92.168.0.0. Então, IP route 192.168.0.0. Máscara 255.255.255.0. Né? E o próximo salto vai ser o roteador do cluster, né? Que vai ser o cara que tem IP 192.168.2.253. 192.168.2.253. Então agora a gente já tem rota desse cara para chegar nessa rede de destino, tá? Mas a gente tem que trabalhar os roteadores do cluster também.
Então, eu vou entrar aqui no cluster. Esse R4 também tem que saber chegar no destino. Então, eu vou vir aqui no R4 e vou colocar a rota. IP route 192.168.0.0.255.255.255.0 e ele tem que mandar o pacotinho com destino lá na 192.168.0.0 para esse R3, tá? E o R3 vai ter IP 192.168.3.254, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 192.168.3.254. Então, 192.168.3.254. Dou um Enter aqui. Configurei a rota. Mas também tem que configurar no R3, né? Então, R3, IP route 192.168.00.255.255. E agora, esse roteador aqui, ele tem que mandar para o outro lá, que vai ter endereço IP 192.168.1.254. Então, 192.168.1.254. Vou sair do cluster e finalmente vai chegar no R1. Uma vez que chegou no R1, eu não preciso configurar a rota, porque a rota de destino, que é a rede de destino 192.168.0.0, já está diretamente conectada ao R1. Então, não tem problema. Tá? Então, agora, eu já, teoricamente, posso mandar um ping, e esse ping, teoricamente, tem que funcionar. A não ser que eu tenha cometido algum erro. Então, vamos lá. Olha lá o ping funcionando agora, tá vendo? Então, esse é o processo do roteamento. O roteamento, ele fica claro aqui, que é um processo de decisão. Aqui, a gente não tem muita escolha, né? Esse roteador para mandar para o destino, ele só pode mandar por aqui. Esse roteador R2 para mandar para o 92168.0.0, ele só pode mandar por aqui. Agora, quando a gente chega aqui, esse roteador ele tem escolha. Ele pode mandar por aqui ou pode mandar por aqui. Nesse caso, quem fez a escolha foi a gente. Mas a gente também poderia fazer um processo de roteamento dinâmico, onde a gente não configura as rotas manualmente. Tá? A gente vai configurar usando um protocolo de roteamento. Né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos fazer no R1, só como um exemplo. Tá? Router RIP. Vou configurar um protocolo de roteamento chamado RIP. Tá? Esse é o nome do protocolo de roteamento. Vou configurar esse protocolo na versão 2. Tá? E aí, não se preocupa por que eu estou fazendo isso por enquanto, mas enfim, a versão 2, tá? Que é a versão mais nova do RIP. Deixa eu ver aqui uma coisa. E aí eu vou definir qual é a rede, né? Mas repara aqui uma coisa, tá? Repara aqui numa coisa. No caso do nosso protocolo de roteamento estático, quando a gente estava configurando na mão, a gente dizia qual era o destino que a gente estava querendo alcançar e por onde que o pacote ia sair. Agora que a gente vai configurar o RIP, a gente vai dizer para o RIP quais são as redes que a gente quer ofertar, tá? Quais são as redes que a gente quer ofertar? Deixa eu só lembrar aqui para ver se o RIP é isso mesmo. Então vamos lá. Network, que é a rede que a gente quer ofertar. Né? Vou colocar aqui o 92.168.0.0, que é a rede que está aqui conectada ao roteador R1. O 92.168.0.0. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui diferente, espera aí.
Então, olha só, eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de usar o protocolo de roteamento RIP, eu vou usar o SPF, que é um outro protocolo de roteamento, tá? Diferente do RIP. Então, o router OSPF 10 não precisa se preocupar com o comando, tá? Só quero que vocês entendam que vai rolar um protocolo de roteamento agora. Tá? Então, o OSPF ele vai me pedir para fazer o seguinte, olha, quais são as redes que você quer habilitar o OSPF, tá? E habilitar o OSPF significa que ele vai começar a trocar mensagens de roteamento, tá? E as redes que você habilitar o OSPF são as redes que ele vai anunciar. Então, por exemplo, esse roteador R1, ele quer anunciar para o restante do mundo a rede 92.168.0.0. Então, eu tenho que habilitar o OSPF nessa rede aqui, o 92.168.0.0. Tá? Então, eu vou fazer exatamente isso. Tá? Primeiro, eu vou definir a área do OSPF, que é a área 0. Peraí. Cadê? Distance. Tá, beleza. Então, network. E aí aqui eu vou colocar qual é a rede que eu estou querendo ofertar, tá? Então aqui o 92.168.0.0 é a rede que eu estou querendo ofertar. Então eu vou colocar 192.168.0.0, tá? Agora, no nosso roteamento estático, a gente vinha aqui e colocava a máscara, tá? 255, 255, 2550, tá? No OSPF, a gente usa uma máscara que a gente chama de Wildcard Mask, tá? Pensa por enquanto que ela é o contrário da máscara que a gente estava usando. Se eu tinha 255 na máscara, vira 0. E se eu tinha 0, vira 255. Então, como a máscara é 255, 255, 2550, agora vai ser 0.0.0.255. Tá? 0.0.0.255. E aí eu vou dizer qual é a área do SPF. O SPF ele trabalha com áreas, tá? Mas enfim, não precisa se preocupar sobre o que é isso agora. Tá? Então, dei um Enter aqui. E aí você... Esse roteador aqui ele já começa a mandar mensagens OSPF, a ofertar redes OSPF. Tá? Só que não tem nenhum outro roteador rodando OSPF. Então eu só consigo ter um protocolo de roteamento funcionando efetivamente quando pelo menos 2 roteadores usam esse protocolo de roteamento. Tá? Então eu vou configurar esse R3 aqui também para trabalhar. Tá? Então eu vou colocar IP, router OSPF 10, network. E aí quais são as redes que esse roteador aqui pode ofertar? Tá? Eu vou ofertar a rede 192.168.40 e a rede 192.168.30, tá? Que são as redes que estão conectadas comigo. E a 192.168.10, todas elas, tá? 192.168.10, 192.168.30, 192.168.40. Eu poderia fazer tudo isso num comando só, mas eu vou fazer com alguns comandos para facilitar a vida de vocês, tá? Então, network. Então vamos lá ofertar as nossas redes. 192.168.10. De novo, a máscara coringa, né? 0.0.0.255, área 0. Todo mundo tem que estar na mesma área, tá? Depois eu vou ofertar a rede 40 e a 30, né? Então, 40 e a 30. Tá, deixa eu ver agora se eles estão trocando mensagens de OSPF. Não me parece que estejam, mas vamos ver aqui. Já estão trocando mensagem sim. E eu tô mandando, esse cara tá mandando até para um negócio que não existe, mas tudo bem, vamos ver aqui.
Panintri, DTP, papapá, o SPF. Ó. Tá todo mundo mandando aí. Deixa eu voltar aqui para o SPF. Ai, nunca consigo parar aqui. Não estou conseguindo filtrar. Então, ó, SPF, ó. O roteador tá mandando. Tá. Esse cara aqui, por isso que não tá funcionando. Eu esqueci de habilitar o SPF na rede 926810 também. Aí ele não tá mandando nada para esse cara daqui. Então, vamos lá. Network 926810. Agora, ele deve estar conseguindo trocar essas mensagens de SPF. Vamos ver. Agora tá. Então, vamos ver aqui uma coisa. Ó, repara o seguinte, ó, o SPF adjacent significa que o roteador ele aprendeu uma rota, né, nova que ele não conhecia através do protocolo de roteamento OSPF. Então deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A gente consegue olhar a tabela de roteamento do roteador com o comando IP route. IP route show IP route. Então, olha só. Repara nessa tabela de roteamento aqui, tá? Sempre que você olhar um símbolo C, significa que é uma rota diretamente conectada. Ele inclusive fala isso aqui, ó, diretamente conectado, tá? Sempre que você olhar um símbolo L, significa que é uma rota que representa um endereço IP específico e não uma rede. Então olha para cá, ó, 192.168.0.254. É sempre o endereço IP da interface do roteador. Essa rota aqui ela é utilizada para agilizar o processo do roteador saber se um determinado pacote é para ele, porque ele consulta o endereço IP de destino com essas entradas aqui da tabela de roteamento. Então por isso que é colocada essa rota aqui, que não é uma rede, sim um computador específico que é o próprio roteador. Tá? Então aqui a gente tem essa rota diretamente conectada, esse cara aqui também é diretamente conectado, todo esse cara aqui são diretamente conectados. A gente tem essa rota aqui embaixo que está com um S. Sempre que você olhar uma rota que tiver com um S, significa que ela é estática. A gente configurou na mão, lembra? O 92.168 é 8.0, tá? Então configuramos essa rota estática na mão, tá? Então esse Szinho significa rota estática. E a gente tem mais uma rota que não é nem S, nem C, nem L. Ela está com O, tá? E é a rota 192.168.30. 192.168.30, tá? Que rota que é essa? Na verdade, eu acho que devia ter até mais daqui. Não sei porque que não está aparecendo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. 30. Eu não sei porque que ele não está... Eu não configurei o 40, não? Configurei. Enfim, eu não sei, não vou olhar isso agora porque a gente está com em cima da hora já. Mas, enfim, a gente consegue ver pelo menos uma, né? Que é essa rota aqui, que é a 30. Essa rota 30, eu não configurei na mão, diretamente, e nem está diretamente conectado. Esse roteador aqui, ele aprendeu essa rota usando um protocolo de roteamento. Qual protocolo de roteamento? Esse O aqui está me dando a dica, OSPF, tá? Então, quando a gente utiliza um protocolo de roteamento, o roteador ele aprende sozinho quais são as redes que estão disponíveis ali para ele poder rotear. Quando a gente utiliza uma rota estática, a gente configura manualmente como é que vai funcionar o roteamento da rede. Então, em geral, quando a gente está trabalhando numa rede interna de uma empresa e tal, a gente pode fazer uma mescla disso. Uma parte a gente configura com rota estática, uma parte a gente configura com rota dinâmica, né? Algumas coisas que a gente acha que tem que seguir sempre aquela rota, a gente não quer depender de protocolo de roteamento, pode ser interessante a gente configurar aquela rota de maneira estática. Tá? E uma última coisa, pessoal, é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um outro roteador, tá?
E esse roteador aqui, na realidade, aqui eu chamei de internet, mas vamos supor que esse roteador aqui que é a internet. Eu não posso colocar o mesmo nome, mas vamos colocar internet 2. Vamos supor que esse roteador aqui seja de fato a internet. Tá? E aí eu vou conectar esses dois roteadores aqui juntos. Tá? Beleza. Pessoal, olha só. Não é muito viável a gente imaginar que dentro de um roteador da minha rede, como por exemplo esse aqui, a gente vai ter na tabela de roteamento dele uma entrada para cada rede que existe na internet, porque são muitas, né? Então não tem como o roteador da minha rede saber todas as redes que ele tem que conhecer no mundo inteiro. Tá? Então ele, em geral, o roteador ele conhece as redes que estão ali dentro da rede local a qual esse roteador pertence, a internet network local, né? Por exemplo, essa rede toda aqui, vamos supor, essa rede inteira aqui poderia fazer parte da mesma empresa. E aí esse roteador poderia conseguir conhecer todo mundo que está nessa rede aqui. Tá? Nessa rede aqui. Mas na internet a gente já está em redes externas. É difícil você imaginar que um administrador vai conseguir fazer com que o roteador dele conheça todas essas redes. Tá? E mais, existem vários protocolos de roteamento. A gente não consegue combinar com todo mundo para todo mundo rodar o mesmo protocolo de roteamento. Tá? Então esse cara aqui, para que ele consiga mandar as coisas que tem que ir para a internet, eu não vou conseguir nem configurar com um protocolo de roteamento dinâmico, né? Nem com uma rota estática normal, tá? Porque aí eu teria que especificar quais são as redes de destino e eu não vou conseguir fazer isso, porque são muitas. Tá? Então o que eu vou fazer aqui nesse roteador? Eu vou criar o que a gente chama de uma rota padrão. Tá? Uma rota padrão. Para poder fazer isso, esse cara aqui vai ser uma nova rede, tá? Que eu vou configurar aqui. Essa interface aqui é a Giga02. Né? Então eu vou conft interface Giga02. Vamos colocar IP address 192.168.9.254 e vamos ligar a interface e vamos configurar esse outro aqui. A interface dele ali é a Giga00. IP address 192.168.9.253. E vamos ligar... faltou a máscara. Vamos ligar a interface no chute. Tá? Então configurei. Agora eu quero configurar uma rota padrão. Tá? O que é uma rota padrão? Eu não sei para onde mandar, mando para a internet. É isso que eu quero dizer. Tá? Então se esse cara está acessando o Google, o roteador R1 não sabe qual é a rede do Google. Mas como ele não sabe para onde mandar, ele manda para a internet. E a internet vai se virar para poder mandar esse pacote para o Google. Tá? Porque aí a gente usa uns protocolos de roteamento intra-AS, que é o BGP, enfim. De algum jeito a internet vai saber mandar para o Google. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no roteador e vou configurar como eu configuraria uma rota estática. Tá, pessoal? Uma rota estática. Só que ao invés de eu colocar um endereço IP de destino, uma rede de destino, eu vou colocar o endereço que é usado para representar qualquer destino, que é o 0.0.0.0. Então, a IP route, eu vou mandar... Qual é o destino? 0.0.0.0. Qual é a máscara? 0.0.0.0 também. Tá? E aí eu mando para quem? Eu vou mandar para esse roteador que está aqui, que o IP dele é 192.168.9.253. 192.168.9.253. Criei essa rota,
tá? Criei essa rota. Agora, se eu olhar a tabela de roteamento do roteador R1, show IP route, a gente vai ver que apareceu ali mais uma rota que está marcada como um S de estática, né, de rota estática, mas tem um asterisco. Sempre que a rota tiver com asterístico, significa que ela é uma rota padrão, tá? Em algumas situações, a rota padrão ela não vai estar com um S associado a ela, porque os protocolos de roteamento eles também podem divulgar rota padrão. E aí, por exemplo, se o OSPF divulgar uma rota padrão, vai ter um O com asterisco aqui, tá? Mas nesse caso é a rota padrão que eu configurei estaticamente no meu roteador, por isso é um S e um asterisco. Agora, se eu tentar mandar um ping para o Google, por exemplo, para o endereço IP do DNS do Google, né? Só que eu tenho que colocar aqui na simulação, tem que ativar a simulação. Deixa eu fazer aqui o negócio. Tá, vou ter que mandar ele até acabar aqui. Tá, vamos ver se parou aqui. Deixa eu mandar o ping aqui para ver se a gente vai conseguir capturar. Ping 8.8.8.8. Então tá lá, gerei o ping. Vou mandar para o meu default gateway, porque a rede é externa, a minha rede local, né? E aí o roteador ele faz o que com isso? Descarta, porque ele não sabe qual é o endereço físico dessa interface aqui, ele vai ter que descobrir, então ele vai ter que rodar o ARP. Então foi lá, descobriu o endereço físico, muito bem. Agora vai ter que esperar esse cara mandar o ICMP de novo. Agora, pronto, vai mandar de novo. Então mandei. Chegou no roteador, agora ele vai lá e manda para a internet. Tá? Agora, a internet também tem que saber voltar para o PC0, né? Mas aí a internet se vira para fazer isso. Tá? Então, essa é a ideia do processo de roteamento, pessoal. A gente vai ter ali vários caminhos por onde a gente pode chegar num determinado destino, né? E cabe ao protocolo de roteamento ou ao administrador da rede fazer as configurações ali para que o roteamento funcione. Beleza? Dúvidas, galera? Deixa eu ver se só faltou falar de alguma coisa aqui. A gente também pode criar as mesmas coisas que a gente fez com IPv4, a gente também pode fazer com IPv6, tá? Então, por exemplo, quando eu coloquei lá IP route, blá blá blá, eu também posso criar uma rota com IPv6 route, tá? Mas eu usei só o IPv4 de exemplo, porque é o que a maioria das pessoas está um pouco mais acostumada, tá? Mas tudo que pode ser feito com IPv4 também pode ser feito com IPv6 nesse sentido. Beleza, galera? Então, alguma dúvida que ficou faltando aí, alguma coisa? Então, senhores, tenham todos aí uma boa noite.